José Antônio Encinas já está conectado conosco e vem trazendo informações também, para variar, né? Deu a lógica, né? Infelizmente deu a lógica em relação ao aumento de casos de Covid aqui no município, mas antes ele abordará um tema bastante sensível que está sendo tratado pela administração pública, que é o fechamento de uma instituição já decana em nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Encinas. Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o Farol de Limeira. É isso mesmo, Beto. O nosso lar, né, que tem aí tradição de 70 anos aqui em Limeira, Beto, fundado em 1952, anunciou ontem que vai fechar as portas, Beto, ainda neste ano. Haverá um prazo agora aí de uns 6 meses, né, talvez um pouco mais, para fazer a mudança aí. No caso, Beto, os meninos, né, que estão abrigados hoje lá, né, são 20 meninos, eles terão, Beto, que ser transferidos para outras entidades de menor porte, Beto. E o presidente, né, da entidade, o Leonardo Arruda, ele explicou, Beto, que desde 2009 há uma nova legislação, né, que contempla aí entidades que acolhem menores. E essa nova legislação, Beto, ela não permite que as entidades funcionem nos moldes antigos, ou seja, com acúmulo, né, de muitos meninos, muitos adolescentes no mesmo espaço. Essa nova legislação, Beto, ela preconiza que as entidades devem funcionar como se fosse realmente um lar, para no máximo 10 jovens, crianças e jovens no mesmo espaço. E outra mudança, Beto, que tem que ser incluída aí, é que esses espaços não podem ser mais destinados exclusivamente para meninos ou meninas, né? Então, o nosso lar, ele sempre atendeu, né, Beto, meninos, e a Casa da Criança Santa Terezinha sempre atendeu meninas. E essa nova legislação, Beto, ela prevê que os jovens, né, eles fiquem em espaços mistos, né, tanto meninos como meninas no mesmo ambiente, seja ali como se fosse um lar realmente, e no máximo 10 pessoas nesse espaço. Então, ao longo dos últimos anos aí, o próprio presidente do nosso lar disse que a entidade estava até postergando essas mudanças, né, tentando lutar contra, no caso aí, esse sistema, essas novas recomendações. Mas a partir de agora ele vai ter que atender a essa nova legislação e com isso, Beto, esses meninos vão ter um prazo aí de uns 6 meses, mais ou menos, para serem transferidos para outras entidades que possam fazer esse acolhimento aí de uma forma mais moderna, né, atendendo essas exigências que a nova legislação prevê, Beto. Então, uma das entidades aqui em Limeira que faz esse atendimento, segundo o Leonardo, é a Aldeia, né? A Aldeia parece que já tem uma ou duas entidades, casas aqui em Limeira que fazem esse tipo de atendimento. Então, eles vão ter que ser transferidos aí, Beto, ao longo dos próximos meses, né? E outra informação que ele nos passou, Beto, é o seguinte: quando, por exemplo, existe um menino órfão, né, que está lá no nosso lar e ele tem uma irmã que também é órfã, eles devem conviver no mesmo espaço, né? E atualmente aqui em Limeira há essa divisão, né? Os meninos ficam no nosso lar e as meninas na casa da criança. Pelo novo modelo, Beto, aí instituído com essa nova legislação, esses irmãos, no caso, eles têm que conviver juntos no mesmo espaço. Então, são exigências, né, que ao longo dos anos foram implantadas aí nessa nova legislação e que agora tem que ser atendidas, Beto. E com isso, o nosso lar vai deixar aí de fazer esse atendimento que ele faz há 70 anos aqui em Limeira. Então, Encinas, resumindo, quer dizer, por um lado existe a questão de crise financeira, mas pelo que você está demonstrando aí, me parece que é mais uma inadequação à nova legislação que está fazendo que isso aconteça, né? Essa é a explicação, né, que o Leonardo Arruda, atual presidente do nosso lar, passou aí para toda a imprensa ontem, né, Beto? Que seria também por esse aspecto aí principal, que é a inadequação aí da forma como eles estão trabalhando atualmente, que já não é mais permitida pela nova legislação. Vamos aguardar. Também existe especulação que pode estar havendo uma pressão do setor imobiliário também, naquela região Sim, ali, né? sim, Beto, há muitas pessoas que dizem, né, que aquele terreno
que hoje abriga, né, o prédio do nosso lar, é um terreno ali extenso, né, tem uma área extensa ali, e que essa área seria vendida, né, agora no futuro, para ampliação do cemitério Saudade 2. No entanto, o presidente, né, do nosso lar, ele nega essas informações e diz que a entidade, mesmo após aí ela não atender mais esses meninos, ela vai continuar sendo aí uma espécie, Beto, de uma entidade que vai promover ações voltadas às famílias aí em vulnerabilidade social. Que a entidade não fecharia as portas, ela apenas não poderia mais atender os meninos, né, de uma forma aí, uma grande quantidade de crianças. No entanto, ela pode continuar funcionando, né, mas promovendo ações aí para ajudar famílias em vulnerabilidade social. Foi a explicação que deu ontem o Leonardo Arruda. Tá bom. Sinas, nós vamos falar um pouquinho sobre o aumento do número de casos da Covid aqui em Limeira, mas eu vou te recomendar que assista uma entrevista que foi oferecida ontem pelo Dr. Roberto Zebalo, se é que você já não viu. Ele deu essa entrevista ao programa Direto ao Ponto, muito interessante. Chegou a ver, Sinas? Não, ontem não, Beto. Mas, olha, recomendo que você também aqui nos acompanhe, que assista, porque existe nesse programa, como a gente sabe, um viés diferente daquele que nós estamos acostumados, assim, muitas vezes um viés até negacionista em algumas situações. Mas o doutor Roberto Zeballos, independente de tudo que ele diz que são informações médicas, ele trouxe, viu, ensina as informações a respeito da utilização de tratamentos preventivos que deram certo em milhares de pessoas que foram tratadas por ele. Como nós somos jornalistas, nós não temos opinião nem para cá nem para lá, a gente tem que informar corretamente, essa é a nossa formação e a nossa missão, mas eu recomendo que você assista, porque realmente deixa alguns pontos de interrogação, no mínimo, para a gente desvendar ao longo das próximas semanas. Mas vamos à atualização dos números, então, aqui em Limeira, em Sinas. Como previsto, os números aumentaram. É isso, Beto. A gente já disse, né, ontem para você que haveria essa atualização, né, do balanço aí. Sempre esse balanço sai por volta de meio-dia, 1 hora, Beto. Ontem foi publicado de 5 da tarde, ou seja, realmente aumentou muito aí o número de casos, Beto. Em dezembro, como eu disse, estava aí na faixa de 10 casos e terminou o mês com 17 casos por semana. Aí começou esse ano, agora em 2022, na primeira atualização, no dia 3 de janeiro, foram 66 casos. E ontem, Beto, 190 casos registrados aí na última semana. Isso mostra que as festas de final de ano, tanto Natal como Réveillon, aglomeraram, né? Muitas pessoas se aglomeraram para confraternizar e há esse aumento aí muito visível, né, Beto? 190 casos em uma semana, com aí muitas pessoas também internadas, Beto, e os casos de gripe também, Beto, chamam a atenção. Inclusive, a própria prefeitura divulgou ontem, Beto, que também houve esse aumento aí nos casos de gripe. Inclusive, há uma morte suspeita, Beto, de uma senhora de 81 anos, que ela foi testada e ela não estava com Covid. Então, existe a expectativa de que ela morreu por causa dessa síndrome respiratória aguda grave, essa síndrome gripal forte, né, que tem acometido aí muitas pessoas. Então, existe a possibilidade, e somente os exames aí vão desvendar, Beto, de que ela tenha morrido com essa síndrome respiratória aguda grave. Então, é uma situação, né, como a gente já estava comentando, né, Beto, era visível observar aí nos pronto atendimentos, tanto dos hospitais públicos, dos postos de atendimento, nos hospitais particulares também, esse grande aumento na procura aí por atendimento, né, Beto? Pessoas com problemas respiratórios, muitos com Covid e muitos também com essa síndrome respiratória aí, essa gripe mais forte. Então, Beto, esses foram os números divulgados ontem, né? Então, 190 casos aí em apenas uma semana aqui em Limeira. E, pelo visto, né, na próxima semana também esse número pode aumentar, devido aí à grande procura das pessoas nesses pronto atendimentos e também nos postinhos, né, Beto, aí nos PAs da prefeitura.
O outro número apresentado ontem, Beto, foi em relação à vacinação. Né? São 547 mil doses aplicadas até o momento aqui em Limeira. Foram 250.800 como primeira dose, 227.600 como segunda dose, aquelas 8.167 doses únicas, e as doses de reforço, Beto, já somam 60.465 doses. Com base na população de Limeira, Beto, isso representa, aí, de acordo com a prefeitura, 80%, 80,7% da população está vacinada com a primeira dose e 75,9% já receberam aí pelo menos 2 doses da vacina, Beto. Então, esses são os números divulgados ontem aí pela prefeitura em relação à Covid e também à gripe, né, a síndrome gripal grave aí que tem acometido muitas pessoas. Só para fechar, lembrando que o doutor Nicoleles, entrevistado ontem, falou que se continuar essa esculhambação em relação ao uso de máscaras, falta de distanciamento social, o Brasil pode atingir nos próximos meses 3 milhões de casos ao dia. É um negócio assim impressionante. Tá bom. Sinas, amanhã tem mais, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.